Olá pessoal, boa tarde a todos. É, Sayonara, Carol, Alex, quem mais está aí? Grayson também. A gente está com um número baixo hoje, né? Eu acho que já deve ser aí o reflexo do Natal. Tem pouca gente, mas eu vou esperar mais um pouquinho aqui para a gente começar, tá bom? Enquanto isso eu vou fazendo uns ajustes aqui, que eu acho que tá todo mundo me vendo bem aí, ouvindo bem, todo mundo. A imagem tá boa. Então, pessoal, já vou adiantando aqui algumas coisas, tá? Que, que são bem importantes, porque hoje, na verdade, é a nossa última aula síncrona, né? É quase presencial, né? A gente, nesse novo modo de operação aqui. Então, na aula de administração, na última sexta-feira, eu comecei a trabalhar de uma forma um pouco diferente e minhas aulas, praticamente todas daqui para frente, elas vão ser gravadas e vão ser postas lá no meu canal do YouTube, tá certo? Então, uma coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: eu queria que vocês entrassem depois lá no meu canal do YouTube e assistissem a aula que está lá, tá? Pelo seguinte, tem muito conteúdo que está nessa aula, que está no canal do YouTube, que ele é um conteúdo que eu também daria para vocês aqui, tá certo? Principalmente a parte de gestão, porque essa disciplina aqui ela é a disciplina de inovação e empreendedorismo. O que a gente viu até aqui basicamente foi empreendedorismo, com algumas coisas de gestão e de inovação que a gente já conversou por aqui também, né? Mas a última aula de administração, que está lá no YouTube, ela é uma aula bem completa, tá? Eu faço um grande resumo de administração, tá? E eu recomendo essa aula que está lá, tanto para quem já fez administração comigo, tá? Até para ver como que a coisa está evoluindo, como que eu estou melhorando a matéria, como está chegando muito mais conteúdo, tá? E naturalmente que eu vou pedir a vocês, né, para, gostando da aula, curtam lá o vídeo e se inscrevam no canal, porque eu vou gerar uma série de vídeos, provavelmente os vídeos das nossas aulas assíncronas, eles também vão para lá para o canal, tá? E eu vou ficar colocando, vou ficar usando o Moodle ainda para as coisas da nossa matéria, tá? A nossa comunicação oficial continua sendo lá, mas parte dos vídeos eu vou colocar no canal do YouTube. Então vocês vão se acostumando a assistir aos vídeos lá no canal do YouTube. Comecem por esse de administração, tá certo? E eu vou explicar um pouco para vocês sobre isso que eu estou fazendo agora no finalzinho dessa aula de hoje, tá? Vamos dizer assim, empreendedorismo na prática, tá? Um pouco da parte de marketing, de vendas, assim, na prática, tá? Que, na verdade, é parte do assunto da nossa aula de hoje. Então, esse é o primeiro recado que eu queria deixar para vocês aqui. Não deixem de assistir a aula que está lá, que é parte do conteúdo que eu já teria que dar para vocês, que já está lá, e que eu vou considerar, por exemplo, o tempo que vocês vão gastar assistindo essa aula lá, tempo de aula nossa aqui. Tá bom? Começar a aproveitar um pouco, né, até das minhas gravações, né, que vão começar com mais intensidade a partir de agora. Tá bom? Até porque agora eu estou começando a acertar, né, tanta qualidade de imagem, de vídeo, a própria aula, a dinâmica da aula também. A dinâmica da aula, ela vai mudar para o ano que vem, tá? Na verdade, uma parte da aula vai mudar, né, do curso, tanto o curso de inovação e empreendedorismo, quanto o curso de administração. Por que que ela vai mudar? Porque é o tempo todo naquele ciclo do MVP, né? Planejando, fazendo, medindo, corrigindo e fazendo cada vez melhor, tá?
entendam como aquele ciclo realmente, tá bom? Então, é por isso que é muito importante, né, que vocês percebam que eu estou ensinando para vocês coisas que eu estou fazendo nesse momento, né? Então isso é muito importante porque é um laboratório na prática, né? Então isso é o que eu quero e que eu espero de vocês também, principalmente para o ano que vem. Mas sobre o ano que vem, a gente vai falar no finalzinho da aula. Tá legal? Eu acho que não deve, a gente já tem aí, são 17h27, né? Vou esperar aqui um pouquinho mais, 3 minutos, e a gente começa, né? Começa, vamos dizer assim, o conteúdo propriamente dito, tá? A aula de hoje ela vai ser também um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer aqui na aula de hoje, né? Um resumo de tudo que nós vimos, e eu vou trabalhar um pouco mais. A primeira parte vai ser uma parte mais de resumo e de excelentes indicações de livros e de material que eu vou deixar para vocês, tá? Ao longo do curso eu fui indicando uma série de conteúdos, de sites, de blogs, né, de ferramentas, mas a coisa não foi ficando documentada. Então eu aproveitei a aula de hoje para documentar isso aqui com vocês, e vocês vão ver aqui nesse PowerPoint, a aula está todinha no PowerPoint hoje, não vou ficar trocando nem compartilhando tela nenhuma diferente, né? É o PowerPoint e o browser aqui um pouquinho comigo, para que a gente possa adiantar e que a gente possa aproveitar os 2 últimos momentos da aula que envolvem 2 partes que são fundamentais para um negócio poder acontecer e que eu não vou detalhar com vocês. E como eu não vou detalhar, eu vou dar os caminhos. Então, a aula hoje, tá, é uma aula muito mais voltada para dar os caminhos a vocês, para que vocês possam começar 2021 já implementando o plano que vocês vão me entregar em janeiro, não é isso? Então qual é o projeto de final de ano do curso? É o projeto do empreendimento, do negócio de vocês, tá? Que vocês vão me entregar lá no dia 22 de janeiro e que a gente vai construindo junto aqui. Algumas pessoas já compartilharam o documento comigo, para algumas eu já respondi, para outras ainda não. Mas lembra, pessoal, uma das atividades tem que abrir o documento no Google Drive, compartilhar comigo, porque aquela segunda parte do trabalho a gente vai fazer junto, eu com cada um de vocês, tá certo? Se alguém tiver dúvida, se alguém tiver ainda algumas questões relacionadas ao trabalho, vamos deixar isso para o final da aula, tá? Eu vou encerrar aqui um pouquinho antes do tempo, eu acredito, vou acelerar inclusive em função disso, para que a gente fique com um tempinho no final, para que vocês possam tirar comigo todas as dúvidas que venham a ter em relação ao trabalho, que eu falei na última aula, né? E também em relação a qualquer outro detalhe, né? Qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Tudo bem para vocês aí? Tudo bem? Tranquilo. Maravilha, maravilha então. Então a gente vai começar, tá? Eu vou aqui para os slides, né? Então, como eu falei para vocês, né? A gente vai hoje, tá? Fazer uma parte aí desse pequeno resumo, né? Que eu acabei até organizando e estruturando um pouco melhor os tópicos em relação ao que a gente conversou no começo do curso, lá no dia 13 de outubro. Tá? Mas vejam que eu mudo, nesse material que está aqui, eu mudo um pouco da estruturação, mas que a essência ela permanece. Tá certo? Então, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que a gente fez, eu comecei o curso falando com vocês sobre princípios de produtividade e de gestão. Tá? Eu sabia que nesse curso aqui a gente ia ter muita gente que ainda não tinha feito a disciplina de empreendedorismo. Sabia que tinha algumas pessoas aqui que nunca viram administração e sabia que tinha pessoas que não só já tinham feito a matéria comigo de administração, mas também já tinham experiência de administrar algo
né? E até feito cursos fora, como o caso do Alex, né? Que já tinham experiência maior de gestão. Só que quando a gente está falando para um público heterogêneo, né? Que é o caso que eu tenho muito nessa disciplina, mais do que lá em administração, a gente precisa criar uma linguagem e uma uniformidade de conteúdo também para que todo mundo se sinta contemplado, né? Então, essa é uma habilidade, né, que eu tive que exercitar aqui e eu exercito sempre isso com vocês nessa disciplina de empreendedorismo. Então, eu comecei com princípios da produtividade, né, e gestão. Depois a gente foi para um ciclo completo, né, para as etapas do projeto do empreendimento, que é o que vocês vão fazer, né? Vocês vão colocar no papel, já estão colocando, na verdade, porque ao longo do curso vocês foram fazendo as atividades que eu fui passando e, na verdade, a gente foi montando um grande quebra-cabeça, né? Que está faltando agora, daqui até o dia 22, ou seja, exatamente um mês, né? Vocês vão ter para colocar as outras peças, né, no quebra-cabeça e fechar, assim, o projeto do empreendimento, do negócio de vocês, tá? Para que vocês possam, né, e eu gostaria muito que isso acontecesse, começar a, de fato, implantar, fazer acontecer isso a partir de 2021. Evidentemente que eu estou falando para as pessoas que ainda não começaram a colocar o projeto em prática, né? Até porque tem alguns projetos aqui que eu já sei que as pessoas já são negócios que já existem, né? E que a gente vai agora a gente vai estar na fase de, vamos dizer assim, de fazer algum tipo de ajuste, né? Mas, né, a gente viu na aula passada, aquela questão do MVP, do mínimo produto viável, e a gente vai ver passo a passo aí, quando eu chegar lá no item 6, nesses tópicos aqui, eu vou explicar um pouco melhor, né, que o ciclo ele nunca acaba, tá? Então a gente comece pelo porquê, na etapa 1, né, que está aqui, comece pelo porquê, a descoberta, né? Depois a gente passou para a ideação, o brainstorm, né, a construção de coisas. Depois a gente passou uma boa parte do curso, eu acho que pelo menos 50% das aulas a gente passou modelando e o empreendimento, a maior parte foi modelando, e também na etapa 4, que é fazendo acontecer e implantando, que na verdade a gente está nela agora, né? A gente está na fase, vamos dizer assim, de aprender um pouco sobre a implantação. Vocês estão terminando o projeto comigo para começar a implantar de fato, né, a partir do ano que vem. O sexto tópico que está aqui é crescendo e escalando, né, e ou pivotando. Por que eu coloquei essas coisas dessa forma aqui? Crescendo, porque todo mundo que cria um negócio, que cria um empreendimento, em geral quer sempre crescer, quer sempre melhorar, quer sempre evoluir, tá? Escalar ou não, escalar o que é? É você começar a crescer muito o seu negócio e até com baixo investimento você ter um grande retorno, né? Então isso é o que, de uma forma simplificada, é o que define uma startup, tá? Que é baixo investimento, grande retorno. E aí você escala rápido, né? Você cresce rápido. Então aí tem duas definições. O crescer e escalar, né, é uma opção, né, de quem está com o empreendimento. E tem uma outra coisa que pode sempre ser feita a qualquer momento, que é o pivotar. Eu até coloquei ou pivotando, porque você pode crescer e crescendo e até escalando você pivotar. Pivotar o que é? Manter a base, manter a estrutura de tudo que você montou e de repente mudar um pouco a direção, mudar um pouco ou muito o produto ou serviço que você está oferecendo, né? Então isso seria o pivotar. Então por isso que eu coloquei IO, né? Porque na situação, né, chegando numa situação de vocês tomarem a decisão de fazer isso, vocês vão estar fazendo isso seguramente para continuar crescendo ou escalando, tá? Então, e isso aí, né, esse item 6, é um item que vocês vão fazer, vamos dizer assim, a vida toda, tá? A gente está o tempo todo querendo evoluir, melhorar. Então, gestão e até mesmo o ato de empreender, né, é uma coisa que a gente, de fato, faz a vida toda, tá? E vocês vão ver, quando vocês assistirem o vídeo que está lá no canal do YouTube,
de administração, que uma das habilidades que eu falo é sobre o lifelong learning, que é o que? Aprender o tempo todo. Num negócio, né, a gente como pessoa física e a gente como negócio, a gente está o tempo todo aprendendo e evoluindo, né? Então, como eu fiz no curso inteiro aqui, né, a gente foi sempre tratando do CPF, né, da pessoa física, e do CNPJ, né, da gestão das duas coisas, do empreender as duas coisas, né, até porque a gente aprende uma série de conceitos na vida, né, que a gente nem pensa em aplicar na vida real, e a gente percebe, por exemplo, que nessa matéria aqui a gente tem uma grande oportunidade, tanto aqui quanto em administração, a gente tem uma grande oportunidade de aplicar conceitos, né, à vida real, como foi o que eu fiz, o que nós fizemos aqui, quando a gente estava tratando da parte da produtividade. Tá? E aí o item 7, né, é a inovação, basicamente a inovação como hábito, e essas são as aulas que vão ficar gravadas para vocês aí, e que eu vou começar a gravar, né, eu estou com o roteiro todo montadinho, e vou começar a gravar a partir da semana que vem, para que vocês possam ter o conteúdo que faltou, né, de inovação completo, tá? E, por fim, né, na verdade, esse item 8 eu coloquei aí gestão do empreendimento, gestão da inovação e gestão da vida, né, que vocês vão lá no canal do YouTube, vocês vão ver o vídeo que está lá, e a gente vai conversar aqui um pouco também sobre isso, né, que são conceitos, né, tanto de gestão, quanto de empreendedorismo, quanto de inovação e tecnologia também, que a gente vai ver aqui e que tem um amplo espectro assim, de aplicação. Tá? Tem um item específico, por exemplo, gestão é uma coisa tão importante, né? Tão importante que tem uma área específica da inovação que é gestão da inovação. Eu nem coloquei aqui as referências para o livro, né? Para os livros que eu tenho que tratam especificamente sobre isso. A inovação, ela é um processo, e como processo, ela pode e deve ser gerida dentro de uma companhia, dentro de uma empresa. Então, um curso completo de gestão da inovação, né, eu devo estar lançando aí lá para o final do próximo ano, dentro do planejamento que eu fiz, até porque esse tema, ele também é um tema muito tratado em MBAs, em mestrados, né, no mestrado de inovação, né, que nós temos aqui. Esse tema e uma série dos temas que a gente viu aqui são aprofundados, tá bom? Então, esses 8 itens aí são os itens que a gente passou, né, uma parte deles, na verdade. Aonde é que eu estou hoje, exatamente nessa aula? Eu estou ali no item 6. Por quê? Porque eu vou, na verdade, é entre o item 5 e o 6. Por quê? Porque o que eu vou falar para vocês hoje é sobre venda, basicamente, e sobre captação de recursos, tá? A captação de recursos, uma das formas que ela pode e deve vir, na verdade, é a forma preferencial, até é a venda, né? A gente conseguir vender. Então, esses são os assuntos que a gente vai tratar aí no decorrer da aula. Tudo bem aí para vocês? Alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui o nosso chat também, né? Porque eu vou, de repente, acompanhando, vocês podem estar escrevendo alguma coisa lá e eu não estou vendo aqui. Não, tranquilo. Tá? Os feedbacks vocês podem ir dando, né, aí no chat, que eu estou com ele aberto aqui e estou vendo, tá? Então vamos seguir aqui no material. Como eu falei para vocês, né, é até bom assim para que vocês façam uma reciclagem, né, aqui hoje, uma revisão rápida da literatura que a gente trabalhou, né? Então, esses 4 volumes, né, foram a base de boa parte do nosso curso, né? Então, esse material que está aqui, tá? Ele já está, esse PowerPoint, ele está pronto para eu entregar para vocês. E quando eu entregar ele para vocês, quando eu colocar ele no Moodle, cada documento que eu estou colocando aqui nesse PowerPoint já está com um link que leva vocês para baixar ou, eventualmente, para comprar o livro, né, que eu vou deixar aqui como recomendação. Tá? Então, a aula de hoje, como eu falei para vocês, como é a última aula, vamos dizer assim, nossa, síncrona do ano, eu resolvi fazer essas indicações e essas referências, até porque final de ano, além de planejamento, que é uma coisa que vocês vão fazer, é um momento também que a gente sempre pega, escolhe um livro, escolhe um tema para estudar, para ler, para aprender.
e foi por isso que eu aproveitei a aula de hoje para deixar algumas recomendações aqui para vocês, tá? E eu coloquei assim essas recomendações numa ordem, vamos dizer assim, sequencial, tá? Em relação a tudo que a gente viu no curso, que a gente começou com produtividade, né? E que foi aquele método de gestão simplificado, que foi aquele plano de ação que a gente fez, um plano de ação feito assim de uma forma realmente muito simples, mas onde vocês conseguiram, né, pegar algumas noções básicas ligadas a um pouco de planejamento estratégico, de meta de esforço, de meta de resultado, né? A gente começou a fazer um acompanhamento, então foi um exercício que a gente começou a fazer, inclusive, de planejar o dia seguinte, né? Que, na verdade, nada mais é do que um método de produtividade, né? Uma das coisas que eu mais falei para vocês aqui ao longo do curso foi o quê? Muitas vezes na vida, o método melhor. Qual é o melhor método que existe? O melhor método que existe é o método que a gente consegue executar, que com esse método a gente consegue realizar. Então, nesses livros aí, por exemplo, que eu estou deixando, que vocês estão vendo, eu estou aqui um pouco na frente aqui do livro do Christian Barbosa, mas eu posso sair um pouquinho aqui, tá? O que é que vocês estão vendo aqui? Aqui em cima, logo, o Produtividade para quem quer tempo, né? Que é o método de produtividade do Jerônimo Temel, né? E que, na verdade, eu fiz o curso, né? Eu fiz o curso Academia da Produtividade, eu implementei e eu uso esse método no dia a dia. Ele funciona, de alguma forma, ele funciona muito bem para mim. Então, esse método está nesse livro e tem também o curso que ele vende online, né? Ele lançou um segundo livro agora, que é esse livro que chegou para mim no domingo. Eu já estou mais ou menos na metade do caminho aqui da leitura dele, um livro muito bom, que tem a ver com produtividade, mas ele é um pouco mais amplo, tá? E como é um livro, eu coloquei sempre os anos, olhem, observem que eu estou colocando sempre o ano do livro, tá? Porque isso é uma coisa muito importante e eu vou comentar daqui a pouco por quê. Então tem aí um outro livro, né, que é de 2015, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, né, que também é um método de produtividade, um best-seller nos Estados Unidos, enfim. É um método, tá? É o método GTD, né? Esse método, inclusive, ele é mencionado lá nos documentos do Sebrae. E por fim, né, também um método de produtividade, que é a tríade do tempo, onde o Christian Barbosa, né, que fala sobre produtividade, gosta muito de tecnologia. Então ele, a partir a tríade do tempo, na verdade, também é um método de produtividade que vocês podem, eu recomendo que vocês escolham pelo menos um, leiam o livro, aprendam algum método, né, e de fato apliquem o método, porque isso faz uma diferença muito grande no resultado, tá? E por que produtividade logo no começo? Produtividade logo no começo, para que vocês tenham já desde o início um pouco de noção de gestão, tá certo? Então, aonde é que eu vou complementar o conteúdo de gestão para vocês? Na aula que está no YouTube, que vocês vão assistir, lá está o conteúdo. E eu vou deixar a indicação aqui desses 4 livros, que inclusive eu recomendo, né? Eu falo desses livros lá na aula do YouTube, né? Mas esses 4 livros, eles também foram usados um pouco por mim aqui como referência, né? Tanto nesse curso como no curso de administração, que eu vou começar pelo livro. Veja, tem um livro aí que é por ele é que eu vou começar explicando o porquê de colocar sempre o ano do livro nas referências que eu estou colocando. Porque, pessoal, uma das formas que as pessoas escolhem livro, que até eu também já escolhi livro assim, que é pelo tempo. Se o livro é novo, é de um autor recente, a gente lê. Se o livro é de um autor antigo, a gente simplesmente não lê porque já passou. Não é bem assim, tá? Inclusive, em muitas das áreas, principalmente quando a gente está tratando de coisas ligadas à parte de ciência propriamente dito, né? A gente tem grandes livros que são a base de tudo, tá? Então, isso vale para medicina, vale para engenharia, vale para tudo, para qualquer área. Então, a gente não pode deixar de ler, né? E se não ler, pelo menos estudar um pouco, né? Procurar se informar. Hoje tem um monte de método de aprender, tem audiobook, tem resumo de livro em todo lugar.
Então, evidentemente que não vai dar, assim, vocês não vão conseguir ler metade dos livros que eu vou indicar para vocês aqui o ano que vem. Mas, de repente, ouvir o resumo, né? Tentar ver o resumo de cada um deles na internet, isso é possível, isso é uma coisa que é possível. Então, a gente vai lendo, né? Vai lendo alguns, a gente pode ir lendo ele todo, e outros a gente vai pegando as partes, né? E até isso é uma prática minha, eu faço isso, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não termino os livros, né? Todos. Então tem alguns que eu vou até o final, tem alguns que eu leio as partes, tem algum que dá pra gente pegar um capítulo, pegar às vezes até uma frase somente, uma frase, nenhuma coisa daquele livro muda tudo, traz um insight, traz alguma coisa importante que de repente muda a ação no momento seguinte. Então, O Gestor Eficaz é um livro de 1966, onde tem as bases, assim, uma base importante de administração, né? O Essencial de Drucker é um livro mais novo. Veja, ele escreveu pelo menos 45 livros, né? Então tem esse aí de 1966 e outros mais antigos. Tem esse de 2001, que é o essencial dele por ele mesmo, né? E aí já estava perto assim dele falecer, né? Que ele nos deixou aí em 2005, né? Então esse livro Essencial de Drucker assim, é um dos últimos, né? Que foi trabalhado por ele, tá? Ele trabalhou, na verdade, a vida dele foi basicamente toda, ele atuou também como professor, mas a vida dele foi toda como consultor de empresa. Então, a experiência, a vivência dele, né, foi dentro de grandes empresas como General Motors e outras tantas que a história dele vocês podem ver e acompanhar em qualquer lugar, e ele é tido como o pai da administração moderna. E tem esses dois livros, que são livros mais recentes, né, de dois autores aqui do Brasil, muito bons, assim, o Zé Salib Neto e o Sandro Magaldi. Tá? O Zé Salib Neto, ele para quem não conhece, eu não sei se vocês já ouviram falar, né, em HSM, é uma escola de gestão, uma das maiores do Brasil. Ele é o S do HSM de Salib, tá? Então, ele é um cara assim que conheceu, inclusive, tanto o Peter Drucker quanto o Porter, né, que é da parte de marketing, eu vou falar lá no finalzinho. E ele tem bastante conhecimento sobre a área de gestão, né? E está passando isso, uma parte disso nos livros. Aí tem 2 livros deles dois, né? O Sandro Magaldi também tem bastante vivência nessa área, vamos dizer assim, empresarial. Ele é um dos criadores, dos fundadores do meusucesso.com. Tá? Meusucesso.com é uma empresa também hoje, um grande projeto de empreendedorismo no Brasil, e ele foi um dos fundadores. Então, uma parte desse conhecimento de ambos está aí. Gestão do Amanhã é um livro de 2018 que eu li uma grande parte dele. E Estratégia Adaptativa, eu peguei somente o resumo. É um livro novo que saiu agora, de 2020, mas tem muito a ver com a adaptabilidade, né? Com a estratégia a estratégia para um negócio, a estratégia que você precisa ter para se adaptar o tempo todo, né? Tanto nos negócios, na verdade o livro trata da parte mais empresarial, mas na vida real, vocês vão ver lá na aula que eu falo de habilidades, sobre a habilidade da adaptabilidade. Tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta aí, alguém tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa até aqui, tudo bem, tudo certo aí? Tudo tranquilo? Vocês estão por aí, né? Tá tudo... hoje a gente está com um número menor de pessoas, mas eu espero que vocês estejam aí bem atentos. Beleza. Então, vamos lá. Então, seguindo nas referências, tá? Veja que essas referências, elas foram usadas no curso e vocês ainda podem usar e devem usar durante o projeto do empreendimento, tá certo? Então, eu primeiro mostrei as referências da primeira etapa, que foi o Comece pelo Porquê. Comecei com a produtividade, né? Com a produtividade e com a gestão, tá? E agora eu estou indo para vocês, estou mostrando para vocês agora a parte de modelagem. Na verdade, eu pulei aqui um slide, eu vou corrigir isso, né? Eu vou dar um passo aqui para frente, depois eu volto. Primeiro, a primeira etapa que a gente foi, depois de produtividade e de gestão, foi o Comece pelo Porquê. Foi a descoberta, tá? Onde a gente tratou aquela questão do Ikigai, né? E boa parte também daquele conteúdo que está lá no material do Sebrae, também foram insights, foram ideias extraídas desses 2 livros aí do Simon Sinek, que é o Comece pelo Porquê e o Encontre o Seu Porquê. Um é mais, vamos dizer assim,
Esse começa pelo porquê mais inspiracional, explica, né, por que é importante começar pelo porquê, né, dá alguns exemplos, né, como os grandes líderes inspiram ação. Mas o segundo livro, na verdade, são métodos, né, para que você encontre o seu porquê. Né? Então, esses dois livros aqui eles ficam como recomendação também para vocês. E o Ikigai, que a gente falou também, e vocês fizeram, essa parte aí vocês fizeram exercício, vocês entendem bem isso tudo que está aí. Uma coisa importante para eu não esquecer, tá? Eu vou tentar reforçar isso no final. No projeto final do curso que vocês vão me entregar, eu quero que vocês anexem, tá, todos os exercícios e todas as atividades que vocês fizeram, inclusive as que vocês já me entregaram e eu já dei a nota. Tá? Porque eu quero ficar com um PDF correspondente a cada um de vocês no final. Mesmo que tenham mudado o negócio no meio. Tá? Mas eu preciso, inclusive na correção do exercício do trabalho do projeto final, eu preciso perceber dentro do trabalho que vocês fizeram um pouco da evolução de vocês, né? Em relação a como pensava, como começou, né? Quando começou, e o que pensa agora no final do curso, basicamente, tá? E o que foi que mudou, né? E para que eu fique com o conteúdo completo de cada um de vocês num documento só. Isso vai me ajudar muito, tá? Tem uma parte, inclusive, que eu lembrei essa semana, duas partes que eu vou pedir no documento, que eu vou deixar para vocês no Moodle. Eu vou pedir que teve duas atividades que para mim elas são muito importantes e que eu acabei não recebendo de vocês. Não porque vocês não tenham feito ou me entregue, mas eu suspendi basicamente a entrega para que vocês entregassem tudo no final. Alguém lembra quais são as duas tarefas que vocês não entregaram? Alguém lembra? O Matheus está falando aí que na última atividade não apareceu a nota dele. Não tem problema não, Matheus. Eu vou corrigir isso, tá? Vou corrigir. Alguém lembra? Foi o Canvas de modelo de negócio. Na verdade, foram dois Canvas, né? Foram dois Canvas. Foi o Canvas do negócio de vocês, né? Que vocês não entregaram. E também aquele Canvas da empresa. Lembra daquele Canvas das grandes empresas que eu passei para vocês? Tá? Que eu queria aquilo comentado. Então, vocês vão ter que resgatar aquilo, porque aquilo também é parte da entrega de vocês no projeto final. Tá? Eu quis me lembrar disso, porque isso não ficou escrito no documento que eu apresentei aqui na próxima aula, na aula passada, e que eu não entreguei para vocês. Tá certo? Então, eu garanto a vocês, tá, que até amanhã vai tá no Moodle todo o item a item o que vocês precisam entregar, tá? Para que vocês não tenham dúvida nenhuma nesse mês aí que vão precisar trabalhar bastante para concluir aí o projeto. Tá certo? Então esses foram os dois itens principais. Tá? Então vamos voltar agora, né? Voltando agora, agora sim eu vou passar para a parte da modelagem, que tem a ver aí com Canvas, que é essa atividade que eu pedi para vocês, né? Vocês trabalharam, né, comigo, essa foi uma parte que a gente inclusive demorou bastante, e vocês vão entender hoje por que eu demorei tanto nessa parte, principalmente quando a gente falou daquele Canvas da proposta de valor, né? Vocês vão ver a importância dele na aula de hoje, lá para o finalzinho dela, tá? Então tem essa referência, que é a referência principal. Tem o Canvas de modelo de negócio, que é essa outra referência aí. Eu estou colocando aí os anos correspondentes ao livro original, vamos dizer assim. O livro que foi foi lançado pela primeira vez, né? Na verdade, os dois aí estão em inglês, mas esses dois livros, na verdade, os três, existem os três livros aí traduzidos, tá? Então, o primeiro que está aparecendo aqui, né? Lá no comecinho, é o modelo de negócio pessoal, né? É Business Model U. Então, eu acho que falei sobre isso para vocês, mas eu estou reforçando,
Por quê? Porque vocês trabalharam muito comigo aqui a parte visual, né? Então, só que a parte de modelo de negócio pessoal, que tem muito mais a ver, vamos dizer assim, com o CPF do que com o CNPJ, é uma indicação que eu deixo para vocês, até porque o plano estratégico pessoal, né, isso é uma coisa que o pessoal lá da administração vai ter que fazer um PEP, né? Então, quem está aqui no curso, né, Alex, Matheus, Adler e outras pessoas que estão aqui e lá no curso de administração, se quiserem fazer o planejamento estratégico pessoal, uma das coisas que pode ajudar bastante é esse primeiro livro que eu estou indicando aqui, que está lá no cantinho, tá? Esse de 2013, que praticamente a semelhança de tudo que a gente fez, sendo que aplicado para um CPF, tá bom? A gente trabalhou bastante a questão do Canvas, desse Canvas de modelo de negócio para negócio, que é o que vocês vão usar quando vocês vão complementar e vão ajustar quando vocês estiverem fazendo aí o trabalho final do curso, beleza? Então, tem aí essas 3 referências, né, que eu estou deixando e que foram muito importantes. Tem essas 3 que estão agora aí na tela, tá? Uma delas a gente já conversou, inclusive, na etapa de implementação, né? O documento do Sebrae se refere muito a ela, que é essa que está aqui logo atrás, né? A Startup Enxuta, que é um livro, o original dele, a primeira versão é de 2011, tá? E essa versão já é a versão em português, que, se não me engano, saiu em 2014, 2015, eu não sei no link. Quando vocês pegarem o documento, vocês forem no link, vocês vão ver lá o ano do livro, tá? Eu sempre olho o ano da primeira versão, o ano do livro, tá numa página assim que normalmente a gente não lê, né, que é onde tem o nome da editora, segunda edição, reimpressão, esse tipo de coisa, é uma parte importante também, tá? E tem outros 2 livros que eu usei-os muito mais nos cursos de empreendedorismo que antecedeu a esse que a gente está vendo aqui, tá? Esse primeiro livro, né, ele é um livro de 2017, a primeira versão dele. O título do livro é Empreendedorismo Disciplinado, tá? O professor Bill Hewlett, ele é professor do MIT, tá? E ele escreveu, ele é vamos dizer assim, um líder do desenvolvimento, vamos dizer assim, da parte de empreendedorismo do MIT. E ele lançou esse livro, na verdade são 2 livros, que um é um livro um pouco mais teórico, né, os 24 passos para você construir uma startup de tecnologia, basicamente. Como o MIT trabalha muito com o desenvolvimento de startups efetivamente tecnológicas, ele orienta muitos dos exemplos que ele dá para empresas de fato de tecnologia. Mas assim, é um grande conteúdo, tá, que tem a parte mais teórica e tem uma parte assim mais prática, né, que é o workbook, que é uma parte de trabalho efetivo. Se não me engano, foi em 2018, no finalzinho, que a turma de 2018 fez o trabalho final, foi baseado nos capítulos desse livro, tá? Então é um livro assim que é muito bom, e parte dos exemplos que eu dei para vocês aqui, alguns conceitos, né, eu acabei aprendendo e estudando por ele, tá? Tem uma parte nele assim que é super interessante, que é uma parte até que eu falei pouco aqui, e vou comentar isso mais adiante, que é a parte de sociedade, como fazer uma sociedade, como escolher os parceiros, né? Como escolher a equipe de trabalho. Então, é um exercício que eu já fiz esse exercício em outras turmas, né? Mas aqui com essa turma, a gente, até pelas condições que a gente está, né? De novo modo online, nós trabalhamos aí um pouco diferente, na minha opinião, melhor. Eu acho que o curso foi bem melhor do que os anteriores. Um outro livro, que também, assim, ele talvez seja o livro mais denso, tá? O livro mais denso de todos os livros de empreendedorismo que eu já peguei. É o livro do Donald Curático, né? Do professor Donald Curático. Ele é professor da Universidade de Indiana, tá? E, como ele fala aí, né? Teoria, processo e prática. Então, é um livro
eu tenho esses livros todos, eu tenho aqui comigo, né? Esse livro aí de 2016, ele trata realmente do empreendedorismo como uma ciência, né? Onde ele trabalha aspectos teóricos importantíssimos, né? Fala muito de processo, né? Processo é gestão, tá? Então ele dá um olhar para a teoria do empreendedorismo com processo, com gestão em cima e também com prática, tá? Então, um livro extremamente denso, como eu falei, né? Se algum de vocês aí for desenvolver alguma coisa a mais aí nessa área, um mestrado ou um doutorado aí na linha mais, vamos dizer assim, de um empreendedor, né? De empreendedorismo, tem muito para se estudar, né? Estudar de fato mesmo, construir tese, dissertações de mestrado, tese de doutorado, nesse campo aí, o campo de empreendedorismo. Então, esse livro é um livro que eu indico por essas razões, tá? Então vocês podem, naturalmente, né, que foi uma série de livros que eu indiquei aqui, e o Startup Enxuto eu já comentei na aula passada, né, é o método que praticamente eu passei para vocês de implementação, que é o método que está lá no livro do Sebrae. Mas qual é a vantagem, por exemplo, da gente de eu estar aqui hoje mostrando esse monte de livro para vocês? Então, uma coisa que eu sempre faço é uma dica que eu quero deixar. Claro que vocês não vão comprar nem hoje nem amanhã todos esses livros. Tá? Nem muito menos vão ler porque não dá tempo. Só que tem uma coisa que tipo dá para fazer hoje. O que é que dá para fazer hoje? E começar a conhecer o conteúdo de cada uma dessas pessoas que agregaram enormemente aí, pelo menos a minha vida nos últimos 3 anos, porque foi parte do meu estudo. Tá? Vai no Instagram, vai no LinkedIn e segue os caras. Tá? Segue os caras, assistem as lives, olhem as postagens, né? Como eu falei para vocês, assim, eu tenho o meu Instagram, eu sigo quase todos eles, assim, muita coisa, né? Tipo hashtag empreendedorismo, hashtag startup, hashtag negócios, hashtag administração. Então isso tudo ajuda, né, a você trazer para dentro da sua timeline aqui pro seu feed, né? Ajuda a trazer um conteúdo de muita qualidade. Quando você está seguindo um monte de gente que está lhe entregando conteúdo adequadamente, né? E também as hashtags, que são também muito importantes aí, que na verdade é uma forma que eu tenho hoje, né? Na direção do lifelong learning, né? As pessoas, tem muita gente que não gosta de rede social, de Instagram, de LinkedIn, mas assim, confesso a vocês que, fora os livros todos, é uma das formas através das quais eu mais estudo e mais eu ganho conhecimento, tá? Quando a gente sabe usar, né, a nosso favor a tecnologia, né, as redes sociais elas agregam muito mesmo, tá? Então, um exercício que vocês podem fazer, né, é pegar esse meu material e já começar a ir seguindo as redes sociais de todas essas pessoas, né? Porque realmente o conteúdo que eles podem dar e que eles estão entregando para vocês na rede social, na verdade, é o conteúdo aprofundado em alguns aspectos que a gente viu aqui. Por quê? A gente está hoje na nossa 18º dia de aula. Tá? Eu procurei abraçar assim, um leque enorme do conteúdo. Né? São muitas, foram mais aulas do que em administração, mas por mais que eu me esforçasse, por mais que eu tentasse, era impossível, vamos dizer assim, aprofundar muito alguns conteúdos. Porque o empreendedorismo ele é muito abrangente, tá? É muito abrangente, tem muitas sutilezas e de fato assim não empreender, né? Não é simplesmente chegar ali e fazer e que vai dar certo e que não é assim. Vocês já viram comigo, eu tratei aqui durante o curso inteiro, tá? De tirar um pouco, né? Aquela questão do empreendedorismo de palco, né? Do vai que dá, do vai dar certo, vamos fazer, né? Para que a gente não ficasse com uma ilusão, né? Então, eu gosto sempre já falei, acho que foi nessa turma que eu falei isso, né? Que o Ariano Suassuna fala que é muito importante a gente ser um realista esperançoso, né? Nem ser um pessimista, mas também a gente não ser também um lunático demais, achando que vai tudo e que não vai, né? Vamos ficar aí no meio do caminho, no equilíbrio, né? Eu acho que equilíbrio é uma parte que a gente aprende muito na engenharia, né? Engenharia é o tempo todo equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio.
Então, nos negócios, né, e na vida, assim, a gente precisa realmente de muito equilíbrio, porque o empreendedorismo, quando vocês forem começar a implantar um negócio, você já tem parentes, colegas que estão trabalhando com empreender, sabe que não é simples, tá? Não é assim, não, vai montar da primeira vez vai dar certo. Não, pode ser que da primeira vez, da segunda vez não dê certo, mas também talvez não precise, né, abrir o negócio, abrir 15 vezes para quebrar. Pessoal, eu quebrei 10 vezes para poder dar certo e hoje eu estou aqui. Tem muitos casos desses, de fato, de pessoas que foram o tempo todo grandes empreendedores que quebraram muitas vezes e aprenderam e se deram bem no final, mas tem muitos que ficaram pelo caminho, tá? Então a gente precisa, né, eu preciso passar para vocês, né, essa consciência de que provavelmente não vai dar certo na primeira tentativa, mas também talvez não precise quebrar 10 vezes. De repente, o aprendizado vem mais rápido se a gente for para os livros, se a gente estudar como vocês estão fazendo a disciplina, olhando os livros. De repente, né, o quebrar, de repente, nem acontece. Imagina que, ao invés de quebrar, o que rola no meio do caminho é o pivotar, é ajustar um pouquinho o leme, já que a gente começa já do começo do processo, entendendo que tudo é um processo e que a gente vai o tempo todo ajustar e corrigir, né? É por isso que esse livro que está aqui, né, a Startup Enxuta, esse conceito, né, de que é o MVP, é a gente testar, validar, ver se funciona, dar o próximo passo, investir mais, recuar quando for o momento de recuar, avançar quando for o momento de avançar. Isso tudo aí é parte da estratégia, né? É parte de um planejamento estratégico que antigamente as empresas faziam assim um planejamento estratégico para 5 anos, para 10 anos, e hoje praticamente nesse mundo VUCA, né, que a gente está vivendo, o que é o mundo VUCA, vocês vão ver lá no vídeo do YouTube, tá? Quem já assistiu já viu, mas nesse mundo VUCA a gente tem que se adaptar e se formatar e se reformatar aí o tempo todo, né? Então, planejamento estratégico que a gente vê em administração, que vocês viram um pouquinho aqui, alguns insights apenas, é uma coisa que hoje a gente praticamente tem que fazer sempre, tá? Porque as condições de contorno, né? O ambiente muda, e quando o ambiente externo muda com uma coisa muito radical, como foi, por exemplo, a Covid, a gente precisa refazer o nosso plano de ação, refazer de repente as nossas metas, para que a gente possa continuar sobrevivendo mesmo num ambiente de caos, como foi o ambiente que se instalou agora, e é esse ambiente que a gente está vivendo. A gente está dando aula aqui hoje, né, na maior tranquilidade, né, graças a Deus, assim, a gente está conseguindo, vamos dizer assim, sobreviver, né, que eu acho que é a meta, o mais importante no ano para nós todos foi sobreviver, mas a gente está conseguindo sobreviver, andar para frente, viver, apesar de tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que uma atitude empreendedora hoje, né, é simplesmente sobreviver todos os dias e evoluir um pouquinho mais, né? Então, o que a gente teve que fazer, né, só um parênteses aqui, porque eu acho que eu toquei num ponto muito importante da gestão agora, é o quê? Vocês pensem agora um pouquinho, né, uma pequena reflexão em quem tinha empresa e ainda tem, e quem tinha um plano estratégico em dezembro de 2019. Tá? Todo mundo tinha algum plano para o ano de 2020. Né? Quem não tinha plano é porque não sabia que o plano era importante, né? Agora vocês sabem que o plano é importante. Ou quem não se planeja minimamente, mas é um momento que todo mundo para. Mesmo quem não faz um planejamento estratégico usando um método, final de ano, é um momento que todo mundo para e pensa, o que foi que eu fiz esse ano? Para um pouquinho, aí vai olhar as contas, aí vai olhar o que foi que fez, vai ver quais foram as metas que cumpriu, mesmo que não esteja trabalhando com meta, mas intuitivamente, inconscientemente, todo mundo faz isso um pouquinho, né? Então, imagina quem se planejou em janeiro e em março aconteceu o que aconteceu. Pandemia, todo mundo preso dentro de casa. Agora a gente não sabe o que é que vai ser do ano que vem. Só que o que é que a gente precisa fazer o ano que vem? Primeiro a gente precisa sobreviver, né? Sobreviver literalmente.
e sobrevivendo, o que é que a gente vai fazer vivendo? Né? Qual é o plano de ação? Qual é a estratégia que a gente tem para superar um ano, que vai ser o ano 2021, que a gente não sabe bem como ele vai ser? Tá? A gente teve o ano passado a surpresa do Covid. Né? Agora tem uma variante do Covid que as pessoas nem sabem qual é o impacto dela. Enfim, a vacina que está aí, que vai ser testada, que está sendo testada, que muitas pessoas vão tomar vacinas diferentes, né? E aí a gente vai ver o que acontece com as pessoas, né? No decorrer do processo. Enfim, esse começo de ano, final de ano e o começo do ano que vem vai ser assim extremamente emocionante, né? Sob esse aspecto, né? Então a gente vai ter que fazer esse trabalho aí, né? O trabalho que vocês vão fazer, o planejamento que vocês vão fazer para o negócio de vocês. Quem for fazer o planejamento estratégico pessoal, que é o trabalho da disciplina de administração, vai ter a oportunidade aí um pouco de pensar nisso tudo, pensar em estratégia, pensar em qual é a ameaça do ano que vem, onde é que estão as oportunidades, para definir as ações ali dentro dessas, considerando todas as forças e fraquezas que nós temos, mas também todas as ameaças e oportunidades que o ambiente externo tem, porque quando pega para valer e a gente precisa realmente se reconfigurar, né? Então, eu vou passando aqui, né? Passando aqui, eu deixei essa referência, ela é quase a última, não é a última, porque ainda tem mais uma que vem por aí, que é a referência principal da inovação, tá? É um livro do Peter Drucker. Eita, professor, mas é um livro de 1985 e você vai se basear em inovação nele? Sim, é isso mesmo, tá? É o livro básico que tem a prática e os princípios do empreendedorismo e da inovação. Tem muita coisa nova que trata do tema, tem parte do que é novo, eu acabei de apresentar, tá? Mas se eu tivesse que colocar para vocês assim, desses livros todos, escolha um para comprar e começar a ler, é esse aí. Porque quando você entende a base, né, da inovação e do espírito empreendedor que tem a ver com o empreendedorismo, né, que foi impressionantemente escrito por Peter Drucker em 1985. Eu falo impressionantemente porque são coisas assim que estão valendo muito hoje, né? Sei lá, são 15 anos, são quase 35 anos, 40 anos depois, né? A gente vê práticas e princípios, né, de alguém que parou para escrever um livro lá atrás e que eu ainda tenho, vamos dizer assim, o orgulho de, em 2020, quase 2021, estar baseando o meu curso, né, de inovação, a parte que eu vou tratar de inovação, principalmente nesse livro. Tá certo? Então, a gente vai entrar agora, pessoal, em 2 temas, tá? Então, basicamente, em termos de conteúdo novo para vocês, os 2 temas, né, são esses temas que eu vou trazer agora, tá? O primeiro, os 2 têm a ver com dinheiro, os 2 têm a ver com recurso, tá? Por quê? Porque além dessas etapas todas que a gente trabalhou, além da modelagem, a gente viu aqui planilha, a gente viu demonstrativo de resultado, DRE, aquele planilhão que eu mostrei para vocês, a gente viu uma série de coisas desde o início que eu falo repetidas vezes sobre a importância, né, do recurso, a importância do dinheiro dentro de um contexto empresarial, tá? Dentro de um contexto de um negócio. E da importância do dinheiro também dentro de um contexto de uma organização não governamental, né, de uma organização do terceiro setor, que também precisa de dinheiro para fazer acontecer, tá? Então, essa parte, né, é uma parte que eu vou dar os caminhos aqui para vocês, vou falar um pouco sobre elas, né? Então, basicamente é captação de recurso e a parte de marketing que eu vou tratar com vocês aqui hoje, tá? E espero conseguir, além do tema ligado à inovação, que é o tema que eu tenho que focar para entregar a vocês antes do dia 22 os vídeos, né, para que vocês possam assistir os vídeos sobre inovação. Se eu conseguir detalhar, se houver tempo, se eu conseguir detalhar a parte de subvenção, de captação de recurso e de marketing, eu também vou fazer isso para vocês. Mas isso eu não garanto que eu vá conseguir fazer isso até o final de janeiro, tá bom? Porque
Tem muita coisa ainda que eu estou pendente e eu vou ter que trabalhar tanto quanto vocês aí até o dia 22 para poder concluir aí a parte de inovação que ainda está faltando para vocês. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar ao tema central. Então, o que é que tem aí, pessoal? Eu simplifiquei, né, naturalmente, o conteúdo e eu coloquei aí 3 formas de você captar o recurso, tá? Para fazer o negócio acontecer. Quais são as 3 formas, né? De você captar. Eu não coloquei aí, por exemplo, recurso próprio, tá? Porque eu estou falando de captação. Captação é o quê? É ir buscar em algum lugar um recurso que eu não tenha, tá? Evidentemente que em algumas situações, preferencialmente, é importante que você tenha um recurso para você investir no processo. Mas existe uma alternativa que é o crédito, o empréstimo. Aí veja, quando eu falei a primeira etapa que eu disse, o ideal é que a gente tenha um recurso próprio para que a gente possa não precisar do empréstimo, eventualmente. Por quê? Tá? Porque em algumas situações, tá, esse crédito, esse empréstimo é feito a uma taxa de juros muito baixa. Tá? Muito baixa. Tem uma série de subsídios que são dados pelo próprio Estado, né, através dos seus bancos de desenvolvimento. Tá? Veja, bancos de desenvolvimento. A gente tem, a nível nacional, um grande exemplo que é o quê? BNDES. Tá? A nível regional, a gente tem o BNB. Né? E até a nível local, aqui em Alagoas, a gente tem a Desenvolve, que é uma agência de desenvolvimento. Além dessas três agências, tá? Existem outras empresas, né, outros bancos que operam também com recurso para empresas, tá? Para pessoa jurídica. E muitas vezes, né, o recurso para pessoa jurídica, em determinadas situações, em nome do desenvolvimento do país, de um estado ou de uma cidade, ele é emprestado pelo governo a uma tarifa muito baixa. Então, nesses casos, quando se consegue isso, não é simples, tem os caminhos todos para se fazer isso, né? Então, quando se consegue isso, muitas vezes é melhor, né, até você pegar o dinheiro que você tem e guardar, aplicar ou usar em outro momento, em outros pontos que podem ser mais importantes para a empresa, e você usar um recurso captado, né, através desse tipo de banco, né, de empréstimo. Tá certo? Então, essa é uma possibilidade. Tá? Então, para essa possibilidade, né, que é o empréstimo, que é o que eu estou começando, vai ter o quê, gente? O Brasil é assim, em tudo que a gente se mexer para fazer, praticamente vai ter uma coisa chamada burocracia. Tá? Eu já falei aqui isso várias vezes aqui no curso de empreendedorismo. Quem tem uma empresa no Brasil, na verdade, quem vive aqui, né? Quem vive aqui não é que tem que gostar de burocracia. Tem que fazer. Né? Tem que fazer, porque a gente não vai fazer nada, não vai conseguir fazer nada sem cumprir com os ritos burocráticos mínimos. Tá? Em alguns casos, é uma escolha. Em outros casos, nem tanto. No caso, por exemplo, de optar por ganhar um edital, tá? Ganhar um edital, seja ele de empréstimo, seja ele de subvenção econômica, tá? Já adiantando e já passando para o segundo item, subvenção econômica é o quê? Subvenção econômica são editais que também os próprios governos, federal, estadual, algumas vezes municipal, em consórcio ou individualmente, abrem o edital e colocam no mercado com o objetivo de gerar desenvolvimento, dinheiro, vamos dizer assim, que é chamado, também é conhecido como recurso a fundo perdido. A fundo perdido é o quê? Você vai conseguir aquele recurso e você não precisa, não é empréstimo, você não tem que pagar ele de novo. Você não tem que retornar ele a quem te emprestou. O que é que você tem que fazer? Você tem que cumprir com tudo que você... Primeiro, você tem que ganhar o edital. Ganhar o edital requer trabalho. Muito.
requer baixar o edital, pegar os requisitos do edital, cumprir item a item, escrever o projeto, tá? Inclusive vocês têm uma chance, tá? Com o projeto final de curso, o ano que vem, quando aparecer um edital de qualquer coisa, ou mesmo que vocês vão ao mercado pegar crédito, vocês vão precisar entregar um projeto, vocês vão precisar escrever um projeto e convencer as pessoas, tanto os que vão fazer através do primeiro item do crédito, quanto do segundo, que você é uma empresa que pode dar certo e que vai retornar, vai pagar o dinheiro que você está tomando emprestado. E no segundo caso dos editais, que você vai entregar um resultado, ou seja, que você vai entregar o projeto que você escreveu, que você conseguiu esse recurso para poder fazer a empresa acontecer. Tá? Isso tudo aí é real, acontece. Tá? No tempo que eu fui secretário de Ciência e Tecnologia aqui em Alagoas, a gente lançou um edital chamado Tecnova, que era um edital de subvenção econômica. Teve empresas aí algumas empresas ganharam, acho que foram 8 ou 10 empresas, eu não tenho um número aqui correto na minha cabeça, mas essas empresas elas receberam de 200, acho que variou de 200 a quase 500 mil para implantar um projeto da empresa durante esses anos. Esses projetos já aconteceram, as empresas já implantaram, já prestaram conta do processo, né, e já estão num outro estágio. Tá? Então, provavelmente, algumas delas eu conheço, algumas delas já estão, inclusive, no terceiro estágio, na terceira forma de captação de recursos que eu estou trazendo aqui, que é a participação, que é a sociedade. É você abrir uma participação e buscar investidor. Né? Para se buscar um investidor, e aí a gente tem vários caminhos, eu falei sobre isso ao longo do curso todo, né? De fazer um plano de negócio, de montar um projeto de empreendimento, para que vocês possam apresentar o projeto do empreendimento, eventualmente, é um investidor que queira entrar com vocês como sócio. Então, veja só, eu queria reforçar isso para vocês aqui agora. Percebam nesse ponto a importância do trabalho que eu estou passando para vocês. Entendam que não é pela nota. Tá? Não é pela nota. É por quê? É pelo projeto. É pelo projeto. Porque vocês trabalhando esse projeto, ele pode ser apresentado, claro, vocês vão ter que pegar um edital, ou vocês vão ter que pegar as regras, eventualmente, de um banco desse de desenvolvimento para pegar empréstimo, mas vocês vão estar com a base toda montada e estruturada, o texto que vocês vão ter que ajustar, né? Eventualmente, eu fiz isso esse ano, por exemplo, o governo atual, aqui de Alagoas, lançou junto com o governo federal, acho que o Tecnova vai ter de novo o ano que vem, recurso de subvenção econômica, e esse ano eles lançaram o Centelha da Inovação, que foi lançado pela FAPEAL, que é uma fundação de amparo à pesquisa aqui de Alagoas. Então, as empresas puderam pegar o quê? Até 50 mil reais, porque era um projeto para negócios que estão na fase inicial. Beleza? Então, algumas empresas eu acompanhei, tá? Tive o prazer de fazer mentoria, de pelo menos 5 ou 6, tá? De orientar a construção. Dessas empresas, se não me engano, uma com certeza, acho que 2 conseguiram passar, tá? E estão trabalhando agora nisso. Então eu tenho feedback o tempo todo deles, né? De como é que está o projeto. Tá? Como é que está o projeto, como é que está indo. Então tem uma burocracia, eles estão recebendo dinheiro. Na verdade, eles estão operacionalizando o projeto que eu precisei começar com eles. E uma boa parte deles não eram nem meus alunos de empreendedorismo. Ou seja, na hora que eu fui orientar a construção, eu tive que falar de todo o conteúdo que eu passei para vocês aqui durante esse curso. Ou seja, saindo um edital, o ano que vem, vai ser basicamente pegar o edital, pegar o projeto que vocês vão fazer e pedir ajuda às pessoas. Pode me pedir ajuda, pode pedir ajuda a outras pessoas. Tem uma série de consultores aí que trabalham com isso, de elaboração de projeto. Pede ajuda ao pai, à mãe, aos colegas e faz. Faz porque é uma forma, né, de conseguir o recurso que eu sei que não é fácil para ninguém e não vai ser fácil para vocês, né?
Então, tem que trabalhar. E uma parte do trabalho a gente já está fazendo, né? A gente está desde o dia 13 aqui construindo e aprendendo, tá? Então, vamos seguir. Eu vou seguir agora. Tem mais um slide aí bem importante. A gente está quase chegando no finalzinho aqui da aula, mas vai dar tempo de uma forma meio resumida, mas eu vou conseguir passar as informações principais para vocês. Então, vejam lá. Esse gráfico que vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui na tela, quase sair, tá? Deixa eu quase sair da tela aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem melhor. Veja só. Esse material, vou ficar aqui em cima, tá? Ficar aqui. Esse material que está aí, ele é um material da FINEP. Esse site, tá? Esse site, eu vou fazer um pouco melhor aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o site, tá? Então, esse site que vocês estão vendo aqui é esse link de onde eu trouxe esse material. É a fonte, né? Eu estou mostrando um documento que não foi feito por mim, isso é uma coisa muito importante, né, em relação à propriedade intelectual. Esse slide ele não foi feito por mim e eu tenho que colocar a fonte. Então, a fonte é o quê? É FINEP. FINEP é o quê? É isso que está aqui. Então, veja, eu vou falar para vocês aqui do que, de uma forma geral, o que é cada item desse, de uma forma bem resumida, mas vocês têm a oportunidade, né, de, encerrando a aula, aqui, ó, FINEP Startup, público-alvo, modelo de operação, o edital aqui, ó, vocês estão vendo aqui atrás, ó, o edital aqui, o edital de 2020, primeira rodada, segunda rodada, o edital de 2018, o edital de 2017. Então, são esses editais que acontecem sempre, tá? Dão trabalho muito. Elabora o projeto, concorre, depois que concorre e ganha, recebe o dinheiro, tem que prestar conta sobre o que recebeu. Prestar conta é uma burocracia e é preciso fazer, tá? Então, tem um custo, tá? Nenhum recurso, nem esse de subvenção econômica, é assim de graça. Tudo sempre dá um trabalho, tem um esforço a mais aí, tá? Então, esse site aqui, veja, eu vou colocar aqui logo 2 sites, né, que tratam do tema. Como eu não vou poder detalhar o tema com vocês, vocês ficam com a referência para tocar isso o ano que vem, tá? Então, esse site eu cansei de mostrar para vocês aqui e vou cansar ainda. É o quê? É uma referência que não é um livro, tá? Mas é tão importante quanto os livros ou até mais. Porque tem uma série de conteúdos aqui e o que vocês estão vendo aqui, ó, o que tem de mais importante agora, por exemplo, é isso que vocês estão vendo aqui na tela. Ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu andar com mapa para empreendedores, mapa de acesso ao capital. Né? O que vocês estão vendo aqui, né? Aqui, ó. Para empreendedores, mapa de acesso ao capital. Então, acessar esse mapa, vocês vão ver, né, como captar recursos, quais são as oportunidades, quais são as fontes que eu tenho, tá? Então, vocês podem baixar esse mapa, tá? E eu não vou fazer isso agora, mas a Endeavor tem 20 anos no Brasil, como vocês estão vendo aí. Então, efeito multiplicador, aí vocês estão vendo aí a Luiza, do Magazine Luiza, né? Que, assim, o Magazine Luiza é uma das grandes empresas do Brasil que mais está crescendo hoje, né? E outros empreendedores, assim, de renome, eles estão aqui nesse site o tempo todo, curtam as coisas da Endeavor na internet, Instagram, tudo. Por exemplo, eu sigo a Luiza, do Magazine Luiza, segui essas pessoas, segui esses empreendedores, não somente os autores dos livros, mas segui esses empreendedores no Instagram, na internet, no LinkedIn, onde eles estiverem, é uma fonte de conteúdo, tá? Eu fiz uma pausazinha aqui no conteúdo que a gente estava conversando, que era captação de recursos, mas era muito importante mostrar isso para vocês, tá? Se inscrevam, cadastrem lá no Endeavor, porque realmente lá é um lugar de bastante conteúdo. Voltando para cá, na verdade, né, eu vou para o gráfico especificamente, de novo, né? Esse gráfico ele é bem importante, até porque vocês agora, no nível que a gente está na disciplina, vocês já passaram por essas etapas aí. Uma parte, ó. Veja, tem ideia,
Vocês sabem o que é aquela parte de ideação, protótipo, o que é que está dizendo aí nesse gráfico? Aqui, validação, ali, ó, validação do produto no mercado, né? Aqui, ó, no segundo, tá? No segundo aqui, ó. Validação do produto no mercado, ou seja, é o MVP, gente, tá? Então, um protótipo, né, a ideia, o MVP já começa na ideia, mas quando você vai para o mercado, você vai validar o produto, existe nessa etapa, tá? Veja que está dividido aí, o gráfico está dividido aqui, né, em 3, deixa eu ver se o mouse aparece aí na tela para ficar um pouco melhor para vocês. Tá aparecendo o mouse? Eu acho que não, né? Não está aparecendo aqui para mim, mas talvez ele chegue já aí, tá? Mas vamos lá. Então veja que a tela está dividida com 2 linhas pontilhadas, dividida em 3 partes. Um é ideia protótipo, tá? Esse que está aqui, né? Esse que está aqui, ó, essa primeira etapa aqui, ideia protótipo, tá? Na sequência tem o que lá na frente? Startup, tá? E que é o FINEP Startup, que é o projeto que eles estavam apresentando. E ele está dizendo que nessa etapa tem um gap de apoio, de financiamento. Gap é o quê? Falta recurso no Brasil, vamos dizer assim, nessa área, tá? É um espaço que tem aí que eles estão se propondo a cobrir agora, tá? Com editais, esse tipo de coisa. Na sequência, tem a expansão e a consolidação do negócio, como vocês estão vendo aí. Aí veja que tem essa parte de baixo que são os estágios de desenvolvimento, tá? Tá aqui atrás de mim, mas aqui, ó. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, né? Ó, passar para o outro lado aqui, tá? Então ali, ó, os estágios de desenvolvimento, certo? Que é aquilo que está lá, aqui embaixo, ó, nessa parte aqui de baixo. Lá em cima, tá? Aqui em cima tem as formas de apoio, né? Formas de apoio lá em cima. Subvenção, que agora vocês já sabem o que é, e financiamento reembolsável, tá? Então, e aí tem programas de aceleração, anjos e crowdfunding, fundos de seed e venture capital, private equity e mercado de capitais. São formas diferentes, né, de se conseguir, de se captar, de se obter o recurso. Tá certo? Eu vou falar desses caras aqui, agora não vai dar tempo, tá? Mas é importante eu dar esse caminho para vocês e no finalzinho aqui eu vou indicar um livro que vocês podem aprender bastante já sobre essas coisas, tá? Eu chego já no livro, mas vamos passar antes dele por esse slide aí, tá? Então esse slide é um outro slide também da FINEP, tá? Que também percebam que aí embaixo tem os estágios do desenvolvimento, né? Aí onde tem a ideia, a prova de conceito, startup, expansão e consolidação. Então, ali em cima tem investigação, validação, né? Que se chama também de market fit, né? Depois as primeiras vendas e a busca por escalar, que é o que eu já falei na aula sobre escalar, né? Depois tem o momento que o negócio ganha tração, né? Receitas crescentes e lucros iniciais, porque tem um tempo todo do negócio rodar, o tempo de retorno do investimento, né? Quem já fez avaliação econômica de projetos comigo já conhece um pouquinho desses termos, né? E por fim, uma posição expressiva em seu mercado, né? Com lucros crescentes. Então, esses aí são os estágios da empresa e nesses momentos todos aí existem formas e fontes de apoio que cada empreendedor, como bom empreendedor, precisa ter disposição para ir buscar. Porque é fácil? Não é fácil. Tá? Então, antes de passar para a parte de venda, né, eu vou terminar o curso aqui, os últimos momentos da aula aqui vai ser falando de venda. A minha indicação, né, para essa parte de captação de recurso é esse livro aí, né, chamado Smart Money, do João Kepler. Tá? O João Kepler, A Arte de Atrair Investidores e Dinheiro Inteligente para o Seu Negócio. Tá? O João Kepler é um investidor, né, em startup. Na verdade, ele foi eleito o investidor do ano, né, nesse ano que a gente está. Ele tem alguns livros, é um cara que trabalhou muito bem o tempo todo a parte de vendas. E nesse livro, tá, ele ensina, né, ele orienta
uma série de formas de como o investidor, né, quais são as formas que você tem de captar recursos. Na verdade, ele detalha no conteúdo um pouco do que eu expliquei aqui, tá? De cada uma daquelas modalidades, e deixa outros ensinamentos aí nessa parte com a experiência que ele tem nesse mundo de investimento, né? Ele hoje trabalha na Bolsa, né, na Bolsa Investimentos, né, em startups. Então vocês podem segui-lo também na internet, né? Ele tem um curso também de captação de recursos especificamente, né? E vale a pena, assim, tem muito conteúdo aí também para a gente extrair relacionado a esse ponto que a gente viu na aula de hoje. Beleza? Então, tá tudo sob controle, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta aí sobre essa parte aí de captação de recurso? Porque eu agora vou entrar aqui na parte das vendas. E eu só tenho, vamos dizer assim, 20 minutos para falar de venda e de marketing. Tá? E vai ser uma coisa rápida, mas eu também pretendo mais dar os caminhos para vocês, né, que tá aqui, do que propriamente mergulhar nesse conteúdo. Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário? Beleza? Posso seguir, né? Então, veja, essa parte de venda eu já comentei, eu comento isso também desde o começo do curso, tá? Da importância da venda, que é a parte fundamental. Na verdade, eu falei aqui de 3 formas de captação de recurso, né? Eu falei de 3 formas de captação de recurso, mas a captação de recurso melhor que a gente tem a fazer é vender. É vender o produto ou o serviço que a gente tem, tá? Porque à medida que a gente consegue vender o produto ou o serviço que a gente tem, a gente começa a ter uma receita, né? Que não necessariamente vai ser o lucro, mas no início vai ser uma receita para pagar os investimentos que foram feitos, né? Vai pagar os investimentos que foram feitos e para, de repente, reinvestir, mas que uma parte disso vai acabar sendo lucro, né? Ou seja, você começar uma empresa, né? Isso é uma coisa muito ruim. Você começar uma empresa já pensando em empréstimo, em captação de recurso externo, é importante, Pode começar somente com recurso externo? Pode. Mas se já tiver venda, você já aumenta a possibilidade, inclusive, das outras captações, porque tanto o banco, quando vai emprestar, quanto o investidor, quando vai investir, ele quer saber o que é que você já está vendendo, o que é que você já tem de produto ou de serviço pronto e validado. Vocês vão mostrar isso no projeto de vocês. O projeto de vocês, né, do empreendimento, vocês precisam escrevê-lo, né, já pensando em como vender. Qual é a história que vocês vão contar no que vocês vão escrever no projeto para conseguir vender, tá? Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui. A primeira pessoa que vocês vão ter que vender o projeto de vocês é para mim. Né? Eu não vou... seguramente, assim, eu não tô, né? A ideia não é que eu vá trabalhar como investidor nem nada com vocês, né? Seria um prazer, inclusive, né? Se isso acontecesse, né? Mas assim, eu tenho que pegar o trabalho de vocês, o projeto, entender como um projeto de empreendimento viável. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de orientar vocês, de dar uma sugestão. Mude isso, mude aquilo. Na verdade, isso, né, é o meu papel como professor, mas é um papel também de muitos anjos investidores que eles aparecem, às vezes tem dinheiro, às vezes coloca dinheiro, mas muitas vezes aparece muita mentoria e orientação que vale muito. Entendeu? Então vale muito. Então pesar essas coisas, e para isso você precisa contar uma boa história. Até para ter a ajuda de alguém, sempre a gente precisa contar uma boa história. A gente tem que o tempo todo estar vendendo, né? Então eu separei aí, né, basicamente 5 itens, que são itens que vocês vão, na verdade, aprender na internet, aprender me perguntando fora do horário da aula, basicamente. Eu já falei um pouco sobre venda no material do Sebrae. Durante o curso eu falei um pouquinho sobre isso. Aí vocês vão, né, vocês vão voltar. Daqui a pouco eu vou falar sobre o mapa de empatia e sobre o canvas da proposta de valor e a importância dele na venda. Tá? Então, por isso que eu demorei tanto. Eu demorei muito naquele canvas de proposta de valor, naqueles ganhos, naquelas dores, porque vocês vão ver a importância daquilo agora, tá certo?
Então, o que é que eu coloquei importante? Contar histórias, que eu tenho um roteirinho que eu vou mostrar para vocês aqui ainda. Posicionamento, tá? Tem uma coisa muito importante, tem um livro, eu acho que não está aqui, eu vou deixar uma indicação desses livros também, que são muito importantes aí. Posicionamento é uma coisa importante, que está relacionado com marketing, tá? Comunicação e marketing são coisas diferentes, né? Se comunicar é uma coisa extremamente importante, tá? E o marketing, que é o quê? Que é vender, tá? As pessoas enxergaram muito o marketing como uma coisa à venda, normalmente é enxergado como uma coisa pejorativa, tá? E não é, gente. Vender e fazer marketing, na verdade, é uma arte, né? Tanto que tem estudo, tem um monte de gente que estuda e que vive isso, né? Que é a comunicação e o marketing, né? Então, eu estou colocando aqui também como muito importante a questão do marketing digital, né? O marketing digital é uma coisa que eu tenho estudado muito, eu dou curso de marketing digital, né? Eu vou gravar umas aulas essa semana para um curso de marketing digital, um curso de mestrado, é uma área muito importante, tá? Que eu vou deixar aqui uma indicação de livro, mas isso vocês também encontram na internet uma série de pessoas que trabalham muito bem com isso, tá? Então, enfim, eu coloquei até como último item aqui, né, da minha lista aqui, eu coloquei um item que não é muito comum, a gente fala muito de marketing digital, mas eu coloquei aqui um item que é comunicação digital. E aí, a comunicação digital é o que a gente está precisando fazer agora, tá? A gente está precisando aprender, e foi o maior exercício que a gente teve que fazer esse ano, além de sobreviver, foi se comunicar, tá? Porque não é simples se comunicar com as pessoas através de um áudio no WhatsApp. E hoje em dia praticamente ninguém consegue viver sem gravar um áudio no WhatsApp. E para gravar um áudio, por exemplo, a turma reclama às vezes, que é quem trabalha comigo, né, nos projetos, a turma reclama às vezes do tamanho dos meus áudios, tá? Mas eu digo para eles, eu disse, gente, esse áudio aí ele tem 10 minutos porque ele substituiu uma reunião da gente de 1 hora. Então, mas veja, é a arte de ser sintético, né, de falar pouco e dar o recado. Então, o pitch, né? Fazer um pitch, que é encontrar uma pessoa rapidamente, em 5 minutos conseguir fazer uma venda, né? Então, óbvio que isso não é exatamente nos 5 minutos, mas muitas vezes os pitches que existem, eles são assim, né? O exercício de fazer uma venda rápida, tá? Mas a arte de se comunicar digitalmente, ela é muito importante, né? Seja via um áudio do WhatsApp, seja um e-mail que a gente escreve, né? Escrever passou a ser também, sempre foi uma coisa muito importante, mas passou ainda a ser mais importante em função das necessidades que a gente tem de escrever um e-mail, de escrever um projeto, como vocês vão ter que me escrever o projeto agora e me mandar, né? Isso também faz parte de uma boa venda, né? Uma boa redação, com poucos erros, né? De português, com uma concordância correta. Isso vende também, gente. Isso é muito importante, né? Então, é essa comunicação digital que eu estou tratando aqui, tá? E para encerrar, só faltam 2 slides aqui, né? Bem rapidinho, né? Uma coisa que eu quero que vocês procurem na internet, não deu tempo de trabalhar isso com vocês, mas tem lá no material do Sebrae, e vocês vão gravar aí a palavra agora storytelling. Storytelling. É só ir no Google aí, tá? E procurar storytelling. Vocês vão ver livros, tá? Vocês vão ver uma série de sites na internet. Por quê? Porque contar histórias é vender. E uma boa história vende, tá? Eu escrevi aí um roteirozinho de 6 passos, tá? Que cada um tem o seu método, né? Esse método aí é um método que eu aprendi adaptado, tá certo? E o que eu quero com ele não é que vocês sigam exatamente o método que está aí, é passar somente a ideia. Porque os métodos vocês vão encontrar na internet, vão encontrar em livros, tá? Mas, assim, esse primeiro item que tem aí, quem é você, é uma coisa que muitas vezes não se começa uma história contando isso. A minha orientação é que não se comece fazendo isso, tá? Mas tem lugares que orientam, né? Por exemplo, o documento do Sebrae orienta você começar se apresentando. Na verdade, quando ele coloca isso, ele está colocando para você se apresentar. Mas tem que ter cuidado para não passar. Se vai ter 15 minutos, não pode passar 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos se apresentando, senão não conta o resto, né? Não vende. Fica só falando de si próprio.
Então, a apresentação é importante, mas o item mais importante, tanto que eu coloquei aí grande, que pode ser a primeira coisa da sua história, é você começar falando de qual é o problema que você resolve. Né? Qual é o problema que você resolve. E a gente trabalha isso o tempo todo lá no Canvas da proposta de valor, as dores do cliente, a empatia, tá? Ou seja, a gente fez aquele Canvas para a gente achar e desenhar o melhor produto ou serviço que resolva a dor do cliente. Então, você vai ter que ser claro numa parte da história, dizer assim, olha, o problema existe. Você sabe que ele existe, o cliente sabe que ele existe. Você tem que mostrar a ele que de fato existe, que você acaba fazendo isso nessa identificação do cliente, né? De mostrar, tipo, olha, esse problema é um problema que existe, a nossa empresa identificou que ele não é um problema que existe somente com você, existe com um monte de gente, tanto que a gente tem a empresa para fazer isso, né? Ou seja, você vai contando a história seguindo essa linha, você mostra que existem causas pelas quais os clientes ainda estão presos no problema, não conseguiram resolver, né? Com muito cuidado, com muito cuidado, você precisa mostrar que as soluções, que a sua solução, ela é muito melhor do que as soluções que existem no mercado. Você vai precisar fazer isso porque a pessoa vai olhar, vai pesquisar na internet se o seu preço é bom, se a sua qualidade é boa. A gente conversou sobre isso, né? Aqueles 2 critérios que a gente falou, que tem gente que compra pela qualidade, tem gente que compra pelo preço. O seu público-alvo faz o quê? Então, se você souber isso, né, tiver isso bem definido, tá? Você sabe qual é a história e qual é a forma que você tem que contar a história para aquele cliente, né? Então, por isso que a persona é importantíssima, o público-alvo, porque na hora de contar a história, a gente tem que contar uma história que venda, né? Então, tem o item que é a causa e tem o item, vamos dizer assim, que é quase o finalzinho da história, que é a solução. A solução que você tem. Você o quê? Você tem o seu produto ou o seu serviço, resolve da melhor forma algum problema, tá? Resolve da forma, vamos dizer assim, mais eficiente, né? Talvez até a mais barata, que entrega rápido, que entrega, na verdade, a proposta de valor, né? De acordo com o que a gente modelou e implementou, tá? Então, o último item, na verdade, é um item que não é parte do roteiro, mas vocês precisam entender que vender é confiança. Quando a gente compra alguma coisa de alguém, quando a gente entrega o nosso dinheiro a alguém e espera que a gente vai receber ou que a gente vai consumir, a gente está confiando. A gente está confiando nas pessoas, né? A gente está confiando na empresa. Então, e é isso que você precisa passar quando você estiver vendendo um produto, né? É isso que você precisa passar quando você está apresentando um TCC, é isso que você precisa passar quando você está apresentando um trabalho para um professor, né, na universidade ou em qualquer lugar. É isso que você precisa fazer quando você quer conversar de repente com o pai, com a mãe, e você precisa convencê-los a permitir que você faça alguma coisa que por acaso eles não querem que você faça. Isso aí você está vendendo, não, mas você está convencendo as pessoas. Na verdade, a venda, ela não deixa de ser, né, uma forma de você convencer as pessoas a algo. Né? No caso de uma empresa, especificamente uma empresa que busca o lucro, que visa o lucro, você vai ter que convencer, vamos dizer assim, as pessoas a comprar o seu produto ou serviço. Né? No caso, por exemplo, de uma instituição sem fins lucrativos, se você lidera uma instituição sem fins lucrativos, você vai ter que vender a causa, na verdade, né? Você vai ter que mostrar, olha, a nossa organização, ela está aqui, ela precisa do dinheiro, ela precisa da sua ajuda, da sua doação, para que a gente consiga resolver esse problema específico, e aí seja lá qual for a causa, mas isso é o papel também de uma organização sem fins lucrativos, de conseguir vender, né? Até mesmo, por exemplo, um político, né? Quando ele está nas vésperas de uma eleição, no dia a dia dele, o que ele precisa fazer o tempo todo também não deixa de ser vender um pouco da ideia, vender a ideia, quais são os projetos que você tem. Então, e as pessoas, assim, elas em tese, elas vão votar, né, em função do convencimento, né, de que foram convencidas pelo candidato A, B ou C a entregar o voto, né, em troca de alguma coisa que será feita na sequência, né. Enfim, então basicamente venda é isso, né. E aí eu vou encerrar com algumas recomendações, né. Eu peguei, inclusive, são livros bem distintos, tá. O primeiro é um livro de 2001 que fala sobre posicionamento, foi uma das coisas que eu falei aqui. É um livro muito bacana, né, sobre
sobre a comunicação, inclusive em outros tempos, né, no tempo que a gente não tinha, vamos dizer assim, a internet tão consolidada. O livro Diferente, o segundo livro que está ali, né, é um livro que trata quando a exceção dita regra, né, é um livro que trata de marketing também, mas trata muito sobre inovação, porque a arte de vender é também a arte de inovar, tá? O marketing hoje, e o marketing digital especificamente, é uma das áreas mais inovadoras que a gente percebe no dia a dia. Então, esse livro aí, 2019, O Marketing Digital na Prática, do Paulo Faustino, é um livro muito bom. Ele está aqui do meu lado, né, o livro, e ele ensina ele entrega o que ele promete, que é o quê? O marketing digital na prática. Então, ele é muito prático de fazer acontecer, de estabelecer, de criar um bom site, de usar algumas táticas aí relacionadas a SEO, né, que é a otimização dos motores de busca do Google, criar um site para que o site seja encontrado, para que o site esteja na primeira página, né? Então do Google tem uma série de estratégias que você precisa fazer quando você faz um site, para você, na hora da busca por alguma pessoa, você ter que procurar isso. Isso é uma das coisas que eu tô ensinando aí nessas aulas que eu estou gravando, né? Não vai dar tempo da gente conversar aqui. Tem essa parte aí também do digital brand, né, que é marca, tem a ver sobre percepção da marca, né, tem uma coisa, esse livro ele trata também da parte estratégica, tática e operacional. Então é um livro também bastante completo, né, que fala de marketing. O último livro que eu estou indicando é esse livro que está aqui em cima, né, aqui, né, o Storytelling. Mas se vocês forem é um específico esse aí. Mas se você forem na Amazon ou em qualquer outra livraria, digitar lá Storytelling, vocês vão ver uma série de livros, né? E o que vocês precisam fazer, na verdade, é escolher qualquer um deles e entender, e ler e aprender um pouco com cada um deles, tá bom? Então, tem duas mensagens só que eu estou trazendo para vocês aqui, né? De final de ano. A primeira é inove e empreenda a partir do que você tem e vá para o próximo nível, tá? Lembra lá do Effectuation, que foi uma das primeiras coisas que eu falei, daquele método Effectuation, que é o quê? Faça com o que você tem, com o recurso que você tem, com as condições que você tem agora, junta tudo e faz, né? E aí, para isso, você precisa de inovação, de espírito empreendedor, para você, de fato, ir para o próximo nível, né? E por fim, né, eu vou, inclusive, sair aqui um pouco da tela, né, para que vocês consigam ver tudo, e até porque não faz muito sentido mais nem eu ficar, né, é que em 2001 você faça o que tem que ser feito, né, inove a partir do que você tem e vá para o próximo nível, tá bom? Então eu queria desejar a vocês todos aí um Feliz Natal e um ano 2021 de muitas realizações, né, paz no coração e, sobretudo, de muito amor e solidariedade. Ok? Então assim a gente encerra, né, essa parte aqui da aula, né? Eu vou voltar aí para a gente, na verdade encerrou, acabou o nosso tempo, né? Infelizmente aqui eu ainda ficaria falando sobre esses temas de hoje, que são os temas que eu gosto muito. Estou voltando para a tela aqui com vocês agora, somente agora para eventualmente tirar dúvidas, né? Eu falei que ia deixar um tempinho no final, mas na verdade já passei 5 minutos aqui do meu tempo. E queria agora ouvir de vocês aí, né, se tem alguma pergunta, se tem algum comentário, se tem alguma mensagem, se tem algum feedback para dar, enfim, só para a gente encerrar. Era interessante que vocês abrissem, quando fossem falar agora, abram as câmeras para a gente poder tirar uma foto. Hoje eu consigo tirar uma foto aqui para a gente poder botar na internet, né? E aí, pessoal, o que é que vocês têm aí? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão? Tem algum comentário que quer fazer? Sou todo ouvido. Estou com a garganta aqui, ó, agora zerou. Vou pegar uma aguinha aqui. Vai lá, Grayson. Eu gostaria de agradecer o período que nós tivemos agora, de todas as aulas, que agregou muito valor profissionalmente e para a minha carreira de estudo. E também agradecer ao senhor por um belo desempenho que teve nas videoaulas, que teve uma paciência com todos os alunos, que apresentou de forma eficiente por todo esse período de caos que nós estamos tendo, né? Mas eu queria deixar só esse parênteses, né? Agradecimento à sua aula, viu? Rapaz, eu fico muito feliz de fato, Grayson, né? Que não tá fácil para ninguém, né?
o processo, né? Eu entendo assim que está muito complicado para vocês também, né? E eu acho que uma coisa que a gente precisou ter, né? Eu acho que nesse período foi a palavra que você falou aí, graças a Deus, né? Você me colocou como tendo essa paciência, né? É um exercício que eu tenho feito, né? Um exercício que a gente tem de realmente ter paciência para poder passar adiante, né? Muito obrigado, eu fico muito, muito grato mesmo e até emocionado aí com as suas palavras. Alguém mais quer se manifestar? Pode ser também dúvidas aí, né? Eu estou aberto aí a tudo que vocês precisarem, né? E lembrando que a gente vai se falar aí durante os meses aí o mês de janeiro, né? Para desenvolver o trabalho, a segunda parte do trabalho junto, e a gente vai precisar marcar uma hora, né, individualmente com cada um de vocês, né, para a gente fazer o ajuste final dos 2 trabalhos, tá? Então, só para vocês não esquecerem, né, que a gente vai ter ainda, não vai ter mais um encontro, vamos dizer assim, síncrono como esse, mas cada um de vocês vai ter um encontro comigo, através do Zoom, eu e cada um de vocês, para a gente fazer o fecho do trabalho, tá? Ou no meio do caminho, se vocês quiserem se encontrar comigo no meio do caminho, é somente mandar uma mensagem para mim e a gente marca uma reunião no Zoom aqui com esse mesmo formato, tá? Só que individualmente com cada um de vocês. Beleza? Alguém quer falar? Alguém quer se manifestar aí? Tem que pelo menos abrir a câmera para entrar uma foto aqui, né, gente? Senão fica desanimado. Aí, Sayonara, obrigado. Espero que tenha complementado bastante aí. Lembra o conteúdo lá de avaliação econômica de projetos, né? Pegue tudo, pegue a administração, pegue o gosto que você tem pela parte financeira, pegue esse conhecimento todo, bote tudo no projeto e vá para o próximo nível. Beleza? Carol, quem mais? Larissa. Tá faltando gente, viu? Eu tô esperando que todo mundo venha pra tela, porque eu vou tirar uma selfie aqui pra botar na internet, meu Instagram. Tá? Deixei o Alex aí me dando parabéns. Obrigado, Alex. Tô esperando vocês aqui pra eu tirar a foto. Viu? Vou tirar uma selfie aqui. Quem não aparecer, né? Quem não abriu a câmera não vai sair, né? Deixa eu tirar a selfie aqui. Ó, na selfie, no meu Instagram, vocês vão ver o meu estúdio, tá? Eu podia até abrir aqui para vocês aqui, mas não vou abrir não. Vão lá pro meu Instagram, curtam, comentem, vão lá pro YouTube, que minhas aulas vão ficar tudo no YouTube agora, e assistam de verdade a aula lá de administração, porque vai ser muito importante para vocês, inclusive para Carol, que já foi até minha orientada, né, nessa área de administração, a Sayonara, vai ser muito importante assistir o conteúdo que está lá, porque tem muita coisa que eu realmente melhorei. Tá? E aí, alguém quer falar? Tiago, e aí quem mais está faltando? Está faltando o Matheus, que não abriu a câmera aqui, os 2 Matheus, que não abriram a câmera. O Alex também, acho que o Alex está com um menino no colo, que está com um filho pequeno, né? Não vai dar nem a chance da gente ver a bicicleta dele hoje. Eu abri a câmera quando você tirou a foto. Ah, foi? Porque eu tava na foto. E aí, pessoal, mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Podemos ir? Então é isso, valeu, pessoal, tá? E o Wesley está dizendo que está sem webcam. Então valeu, pessoal, muito obrigado, valeu demais. Um Feliz Natal para vocês aí, boa noite. E a gente se encontra aí pelas redes sociais, né? E lá no grupo do Telegram. O grupo do Telegram vai voltar a funcionar aí com todo o gás aí no final de ano. Valeu? Um abração. Valeu mesmo. Obrigado por tudo, gente. Obrigado por tudo.